Invasão no Parque Nacional. Depois da nossa reportagem, a GEFIS faz operação de retirada de parte dos catadores que ocupavam a área de preservação. Saneamento básico. GDF envia à Câmara Legislativa novo plano que envolve também gestão da água. E a DASA garante, quando os reservatórios chegarem a 70%, o racionamento chega ao fim. Insegurança, estudante é estuprada perto de metrô da 112 Sul. Olá, eu sou Juliana Cury e levo a você as principais notícias do dia aqui no Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. Ontem nós denunciamos aqui no Band Cidade um novo problema ambiental para o governo depois do fechamento do lixão da Estrutural. A invasão dos catadores no Parque Nacional de Brasília. Famílias montaram barracos na reserva com a justificativa de que não tinham mais condições de pagar aluguel. Hoje a GEFIS esteve lá e derrubou parte dos barracos. Mas o impasse continua porque a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social havia prometido que até o dia 2 de março faria um levantamento socioeconômico para avaliar o que poderia ser feito por essas pessoas. Nossa equipe esteve no acampamento logo depois da ação da GEFIS. Veja na reportagem de Rafael Porfírio. Depois da passagem do trator da GEFIS que derrubou este barraco, o guarda-chuva se tornou a única proteção para a dona dele, uma senhora de 60 anos. No local, a ex-catadora do lixão não estava sozinha. Ela fazia parte das mais de 70 famílias que, com pedaços de madeira e lona, demarcaram um terreno de uma área de proteção ambiental atrás da cidade do automóvel. Os catadores invadiram o local porque não tiveram mais condições de pagar aluguel. Para eles, o valor da compensação financeira oferecida pelo GDF com a desativação do lixão na Estrutural não foi suficiente. É o caso do Fernando e da Maria Aparecida. O governo, ele paga R$360 por mês, então se a gente for tirar os R$360 por mês para pagar o aluguel, não tem como a gente comer, porque o que a gente ganha no galpão é muito pouco, não dá para a gente sobreviver. Agora não tem para onde ir, só se for para debaixo da ponte. Debaixo da ponte eu não posso ficar. Cadê o CRAS para me ajudar? Não apareceu nenhuma assistente social aqui ajudando? Não apareceu nada, até agora não apareceu ninguém. E o que eu vou fazer? Dormir na chuva. Era exatamente essa preocupação da Francisca com um filho de 5 anos. Nesse momento está começando a chover aqui na área. Como é que você vai fazer para se abrigar? Com essa toalha? É o jeito, né? Você tá vendo aí, é o jeito, né? Cheguei aqui, já tá o barraco no chão e aí vamos tentar construir um barraquinho para passar a noite aí, porque outro lugar nós não tem para onde ir, né? Entre os desabrigados, encontramos a dona Nelly, de 72 anos, com esperança em meio ao descaso, depois de 30 anos como catadora no lixão da Estrutural. Agora eu percebi que a senhora também está um pouco doente, está tossindo em meio a essa situação. Mas eu não vou radar. Eu estou aqui firme. Estou firme na rocha. Vai continuar? Vou continuar, se Deus quiser. Em nota, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social informou ainda que essas famílias que estão acampadas no parque receberão ofertas de serviços sociais do governo de Brasília e federal, assim como foi feito com as mais de 60 famílias que estavam morando no local em 2016. A Secretaria confirmou ainda que vai enviar equipes ao local até o dia 2 de março para fazer análises socioeconômicas e só depois disso os catadores terão acesso aos benefícios do governo, como atendimento psicossocial, acesso ao cadastro da CODAB e Bolsa Família. Começou hoje o julgamento do motorista que atropelou e matou o ciclista Raul Aragão na L2 Norte. O caso foi em outubro do ano passado. Quem acompanha a movimentação no TJ é a repórter Érica Blaney. Oi, Érica, boa noite para você. Algum desfecho por aí? Olá, Juliana, boa noite a todos. Pois é, o julgamento teve início às 3h30 da tarde, como previsto, mas foi uma audiência de instrução, ou seja, o juiz não proferiu a sentença ainda, ele tem um prazo maior aí, um prazo de até 30 dias, depois que ouvir as testemunhas, depois que ouvir o Ministério Público, enfim, para então, só então, proferir a sentença. Eu estou aqui com a mãe do Raul Aragão, a Renata Aragão, ela que acompanhou todo o julgamento, não apenas ela também esteve aqui, mas como várias pessoas estiveram aí se manifestando, inclusive, né, nesta tarde. Boa noite.
Boa noite. Como é que foi essa tarde aqui no TJ? Olha, foi uma tarde forte porque nós buscamos justiça para as mortes no trânsito, nesse caso em especial Raul, porque era um ativista da paz no trânsito, era uma pessoa ícone exatamente do que ele morreu, de uma violência do trânsito. A gente teve um probleminha no sinal, qualquer coisa a gente volta. Vamos falar agora de falta de segurança. Uma moradora do Recanto foi assaltada na porta de casa na noite desta quarta-feira. As câmeras do circuito interno flagraram tudo. O roubo foi na quadra 203 do Recanto das Emas, em plena luz do dia, no início da tarde de quarta-feira. As imagens do circuito de segurança da casa mostram 2 homens armados. Eles rendem uma mulher enquanto ela estaciona. Um dos ladrões puxa a mulher pelo braço, que desce do carro assustada. Como o carro ainda estava ligado, os homens tentam pará-lo na garagem. Em seguida, os bandidos dão ré e fogem. Um terceiro ladrão também estava envolvido no assalto. No fim da tarde, a PM prendeu um deles na Cidade Ocidental. O homem estava com o carro da mulher. A polícia também descobriu que as armas eram de brinquedo. O assalto foi horas depois que uma grávida de 7 meses foi abordada por um bandido na CND 2 de Taguatinga Norte. Ela estava estacionando o carro quando tudo aconteceu por volta das 10 horas da noite da última terça-feira. A mulher de 30 anos é fotógrafa e teve o carro, o salário de R$2.000 e os equipamentos de trabalho levados pelo criminoso, um prejuízo de mais de R$70 mil. A gente volta a falar do julgamento do motorista com a Érica Bleney. Érica, diga. Pois é, Juliana, como eu estava dizendo, nós estamos aqui com a Renata Aragão, mãe do Raul Aragão, que estava falando como foi, né, essa tarde. E ela estava, no momento, falando também que essa é uma morte, um julgamento que representa outras mortes no trânsito. Sim, claro, porque a morte no trânsito, ela tem que ser levada mais sério, sim. As pessoas estão morrendo só pela imprudência e a violência de velocidades altíssimas que as pessoas estão imprimindo na via. São 30 dias aí, mais ou menos, que você vai ficar com o coração na mão, né? Sim, mas a gente espera. Tá certo. Muito obrigada, Juliana. Por enquanto é isso, daqui a pouco eu volto com outras informações. Tá certo, obrigada, Érica. Insegurança também na Asa Sul. Uma estudante foi estuprada na noite desta terça-feira a caminho da estação de metrô da 112. No ano passado, a Polícia Militar já havia feito um alerta ao GDF sobre a escuridão das quadras de lá. Um capitão da PM chegou a fazer um relatório pedindo a poda das árvores que prejudicam a iluminação. A Francisca trabalha como manicure na 313 Sul e precisa passar por este caminho na 113 para chegar à parada de ônibus. Mas para encarar a caminhada, nada de ir sozinha. A violência na região assusta e preocupa. Diante da situação, fica o desabafo. Não é só de noite. Isso acontece nesse aqui é de dia, qualquer hora. Você vacilou, eles estão pegando mesmo. Hoje de manhã teve um assalto ali na parada de ônibus, 7h30 da manhã. A gente fica à mercê dos marginais, à mercê de gente ruim, à mercê de tudo que não presta, entendeu? E os relatos de violência na quadra têm se tornado frequentes. Por isso, quem precisa passar por lá, acelera o passo. A gente fica muito inseguro, né? Principalmente na minha idade, só sai durante o dia, assim. Às vezes eu passo, assim, entre os prédios, né? Pra não ter risco, né? Mas diz que acontece alguns assaltos. Na noite desta terça-feira, mais uma pessoa foi alvo da criminalidade na região. Uma estudante que ia da faculdade para o metrô foi estuprada. O crime aconteceu por volta das 10h30 da noite, quando o local fica praticamente todo no escuro. A escuridão tem um motivo. As árvores acabam cobrindo os postes de iluminação. Um relatório da Polícia Militar de outubro de 2017 já apontava riscos de crimes graves na 113 Sul e pedia a poda das árvores, com o objetivo de melhorar a prevenção criminal. O porta-voz da PM garantiu que vai reforçar a segurança na quadra. A polícia atua ali com motos, que vai ser reforçada agora, e a gente atua também através de relatórios, a gente conversa com os presidentes de quadras, a gente sempre está nos consegues, a gente ouve a população e a gente implementa o policiamento de acordo com as manchas criminais.
A polícia conseguiu imagens das câmeras de segurança dos prédios que vão ajudar a identificar o criminoso. O homem abordou a estudante com um estilete. E os casos de violência na região não param por aí. Há um ano, o jovem Iago Guedes Gomes, de 24 anos, foi esfaqueado enquanto esperava um ônibus na 112 Sul. O rapaz, que ia começar a faculdade na semana do crime, não resistiu ao ferimento e morreu na hora. Olha, uma garota foi estuprada na 113 Sul e tudo que a polícia militar faz é botar a culpa numa árvore que atrapalharia a visão dos moradores de um bloco das proximidades. A polícia militar divulgou que pediu a poda dessa árvore, mas o que deveria fazer era pedir perdão a essa menina e a sua família pela incapacidade de protegê-la do ataque criminoso, apesar da montanha de dinheiro que a polícia custa aos cidadãos de Brasília. É inaceitável a ausência de policiamento ostensivo em muitas áreas da cidade. Ainda mais revoltante insultar a nossa inteligência com autoelogios às rondas periódicas que não funcionam e a números de prisões que não temos como atestar, não temos como saber se são verdadeiros. O fato é que temos uma polícia militar no Distrito Federal com dificuldades para explicar onde estava quando essa menina mais precisava da sua proteção. Estamos no mês nacional da saúde bucal das crianças. Estudos revelam que desenvolver bons hábitos na infância ajuda e muito na vida adulta. Algo que parece óbvio, mas que os pais acabam esquecendo porque acham que os dentes de leite não precisam de tanto cuidado assim. Esse é o nosso assunto com a odontopediatra, doutora Flávia Reis. Boa noite, doutora. Bem-vinda ao Band Cidade, segunda edição. Obrigada. Eu começo perguntando qual que é o melhor método para escovar os dentes das crianças, que dependendo da idade é difícil, né? Isso. Primeiro vamos falar um pouquinho de saúde bucal. Tem um consenso geral de que a saúde bucal ela é um adendo, é um complemento da saúde total do paciente, da saúde do paciente. Isso não é verdade. Se você tem uma criança com uma condição bucal ruim, ela não tem uma saúde, ela não é saudável. Ela vai desenvolver todos os outros tipos de doenças. Outro consenso também que é muito ruim foi o que você falou. O dente é de leite mesmo, então não precisa de um cuidado maior. Mas todas as funções que um dente tem no adulto, tem na criança. E a criança precisa também de todo aquele cuidado. O grande problema é que às vezes a criança apresenta uma resistência. O que a gente precisa fazer na escovação é desorganizar a placa bacteriana que se instala ali no dente. Então, a escovação, o método de escovação melhor é aquele que vai se adequar ao seu jeito de fazer, desde que você consiga desorganizar. Eu gosto muito de um método que a gente faz com bebês ou com crianças até 2 anos. Você coloca ele no seu colo, mesmo deitado numa cama, você acomoda a cabeça e nessa posição você consegue fazer. E para crianças maiores tem um método muito legal. Você fica em pé atrás da criança, apoia a criança na sua barriga ou no seu peito e você faz a higienização como se você estivesse fazendo com você. Porque aí você não precisa inverter no cérebro como que vai ser a escovação se a criança estiver na sua frente. Isso facilita muito a questão do manual do adulto na escovação da criança. 2 técnicas, o bebê no colo, até a criança de 2 anos, ou a criança maiorzinha em pé, encostada em você, de costas, e para você consegue fazer a escovação de uma maneira mais tranquila. E as cáries, como é que elas podem ser evitadas nessa idade? Come muito doce, né? Isso. De uma maneira mais didática, claro que a teoria da cárie é muito maior do que isso, a gente tem um equilíbrio entre o flúor e o açúcar. Toda vez que essa balancinha desequilibrar, a gente vai ter a doença cárie. Então, é muito frequente aparecer em consultório, por exemplo, o pai falando assim, mas ele não come açúcar, doutora. Mas ele não come açúcar, se ele não escovar, vai ter a doença cárie. Doutora, ele escova muito bem, mas ele come muito alimento açucarado. Então, ele vai ter a doença cárie, ele vai desenvolver a doença cárie. Então, o que a gente precisa? Sempre equilibrar. Onde a gente tem o flúor? Na escovação, na higienização. Então, é muito importante a gente estar sempre equilibrando. Você não pode dar uma oferta muito grande, muito excessiva, principalmente de alimentos muito pegajosos e açucarados para essa criança. Mas mesmo que você controle, se você não incentivar uma higienização bem feita, a gente vai ter esse desequilíbrio e vai acontecer a lesãozinha da cárie, infelizmente. Tá certo, doutora. Obrigada pelos esclarecimentos. Nosso tempo foi curto, mas só que foi uma verdadeira aula. Obrigada, viu? Eu que agradeço.
Veja a seguir, GDF apresenta novo plano de universalização do saneamento básico. Entenda as metas e o que diz o projeto que ainda precisa de aprovação na Câmara Legislativa. O Band Cidade volta já.